Então a gente caminha para um lugar. E esse pessoal que diz que é contra a opressão, não, tem que zoar os opressores, não os oprimidos. Que eles dividem o mundo assim. Cara, você quer maior opressor que o político, cara? São os caras onde eles determinam as leis do que pode falar. Verdade. E você não pode. Essa é a elite da opressão aqui no nosso país. Mas aí, geralmente, quem tem discursinho puxa saco é de político mesmo. É muito. O cara vai e diz que você tem que. Eu já vi comediante mandar eu calar a boca porque eu estava zoando um político. Que é o político que ele gosta. Então é complicado, cara. Fala pessoal, Eliezer aqui do canal Bora Pro Corte, e no primeiro mês trabalhando na internet, eu faturei mais de R$ 1.500, somente seguindo os passos que o Alex Vargas ensina no treinamento dele. Se você quer aprender a fazer vídeos iguais a esse, clique no primeiro link na descrição. Cara, assim, a gente tem visto no Brasil, assim, umas coisas que são, na minha opinião, bem alarmantes, pra dizer o mínimo, tá? Assim, se não acende um alerta... E eu sei que não acende um alerta vermelho na maioria... Quer dizer, não sei se é na maioria, mas em muitas pessoas, que é, por exemplo, o caso do Léo, que tá, porra... Bom, vamos lá. Ele não pode ficar fora de São Paulo por mais de 10 dias. Eu não sei se ainda tá nessa. Esse é o pedido, né? Esse é o pedido, né? Então, E aí ele vai ficar impedido também de postar conteúdo e tudo mais. Bom, pra mim é bem claro que, assim, o que tá rolando ali é... Ô, Léo, cala a boca aqui. E eu te pedi pra calar a boca. Tu não calou a boca, então agora eu vou mandar você calar a boca. E, porra, mandar pessoas calar a boca não é algo que se faz num país democrático. Exato. Exatamente. Né? Assim, se você é o Estado, você não manda ninguém calar a boca, né? Ainda mais no caso que não é, assim, o Léo tá num show fazendo piadas, né? O vídeo que mandaram o Léo tirar do ar, ele está num palco de stand-up fazendo piadas de stand-up para pessoas que pagaram para ver o stand-up em um canal de um comediante que só entra quem quer ver aquelas piadas. Então, assim, todo o contexto deixa extremamente claro que trata-se de uma encenação. Trata-se de uma coisa num teatro, trata-se de uma ficção, trata-se de uma obra artística. Então, temos uma censura de obra artística, é isso que se trata. Tem um detalhe aí que eu preciso apontar para vocês aqui. A coisa é bem mais séria do que parece e bem mais complexa do que isso. Por quê? Deixa eu tentar explicar da maneira mais clara possível. Tem uma lei chamada Lei do Racismo. Tá? Eu trouxe até um papelzinho para colar aqui os números. É a Lei 7.716 de 89. O que aconteceu? Essa lei foi alterada por uma lei de agora... Opa, tá melhor aí? Tá. Obrigado. Que é a Lei 14.532 de 2023. O que aconteceu? Essa lei, que é a Lei do Racismo, ela tem coisas importantíssimas. É uma lei fundamental, ponto. Né? A gente não pode admitir que haja racismo, que é uma das coisas mais abomináveis que existe. Racismo, homofobia, transfobia, óbvio que isso não pode acontecer. Mas o que essa lei fez? Ela incluiu, essa lei de 2023, na Lei do Racismo, a chamada injúria racial. Tá certo? Então, se você ofender alguém em razão da cor, etnia, raça, procedência nacional, religião. Você tem uma pena... Religião tá no Código Penal. Tá? Você tem uma pena alta, né? De 2 a 5 anos. Mas o que essa lei fez, cara? Essa lei fez algo que, na minha opinião, é muito grave. Ela incluiu um artigo que é o 20A. E o que esse artigo 20A diz? Ele diz o seguinte... que se você cometer qualquer crime da lei do racismo, com intuito recreativo, de diversão ou descontração, a pena é aumentada em 1/3 até a metade. Então, deixa eu agora tirar o juridiquês de lado e vou explicar qual é o ponto. Primeira coisa que tem que ficar clara. Ninguém em sã consciência vai ser contra a lei de racismo. Ninguém. Né? Transfobia, etc. Isso tudo tem que ser abominado. Mas qual que é o ponto? Imaginemos que eu seja um baita de um fascista monstruoso e eu abro um canal no YouTube e faça apologia a crimes raciais. Dizendo, olha, não contrate pessoas de tal etnia, etc. Eu tenho uma pena menor do que se eu estiver fazendo uma piada. Eu vou explicar de novo. Tá? Interessante, né? Não é interessante. Isso pra mim é absolutamente chocante. Se eu falo sério, eu recebo uma pena menor
do que se eu faço uma piada. E tá na lei isso. Então, qual que é o problema do Léo Lins aqui? Só pra deixar claro, não sou advogado do Léo Lins, nem sou criminalista, tá bem? Meu negócio é a área civil. Tô colocando isso aqui porque é uma questão que me preocupa. Qual que é o ponto, cara, que é mais grave? O Léo Lins não tá respondendo a um processo civil. Ele tá respondendo a um processo criminal. Então, a medida... O Ministério Público está sendo atacado, do tipo, um absurdo que o Ministério Público está fazendo. O Ministério Público está cumprindo a lei. Ele está sendo acusado da prática de um crime grave, que é o crime de racismo. Então, essa medida de não poder sair de São Paulo, não é que é uma censura civil, do tipo, não, você não vai poder sair, você vai ver só. É tipo assim, você pode estar querendo sair de São Paulo para fugir da aplicação da pena. Então é uma coisa muito séria. E é inafiançável também. Crime inafiançável. É crime de racismo. É um crime imprescritível. É um crime que a Constituição Federal colocou como um dos mais graves que existem. Então, é só para que vocês entendam o absurdo disso aqui, né? A gente vai chegar no momento que o advogado vai ter que usar a seguinte defesa. O seu cliente está sendo processado porque ele fez um show de piada, um show aqui, e fez algumas piadas. Aí você vai ter que dizer, não. Ele não fez piada, ele falou sério. Porque ele vai pegar menos tempo de cadeia do que se ele tá fazendo piada. Então, quer dizer, se isso não for absurdo, eu não sei o que é. Tá, e aí tem gente que tem um argumento inteligente até. Eu converso com vários amigos meus juristas. É importante ouvir os argumentos contrários para até claro. Pra você pensar nas falhas dos teus argumentos. Isso. E aí tem a turma do direito... Nos bastidores, a maioria esmagadora mete o pau nisso. Mas em público não costuma falar muito porque pega mal, etc. e tudo mais. Tem um amigo meu que é promotor de justiça, é um cara muito bacana, e ele diz o seguinte: o objetivo da lei foi justamente impedir essa disseminação de uma cultura do racismo recreativo. Ou seja, acabar com essa ideia de que o racismo pode ser algo de brincadeira. Então o objetivo da lei é punir mais gravemente isso. Eu entendo o raciocínio, é um raciocínio que tem base, mas, primeiro, que isso não deixa de ser desproporcional você punir quem está brincando mais severamente do que quem está falando sério. Segundo, quem fez essa lei não entende nada, minimamente, de sociedade e de arte e de humor. Eu falava pro Danilo outro dia, as pessoas não fazem piada com assuntos que não existem para que eles passem a existir. O problema está posto, o elefante está na sala e as pessoas fazem piada. Então, uma lei dessa, eu arrisco dizer, ela vai ter um efeito contrário. Os comediantes que estão no topo, Danilo, Léo... Essa turma que já tá, o Malmeira, essa turma que tá no auge aí, não vai ficar se arriscando a fazer esse tipo de piada. Mas não vai, porque vai pra cadeia. Agora, a molecada mais nova... Olha lá, hein? Eu espero que não, né? Às vezes... Você acha que você vai trabalhar mais, hein, Maurício? Essa molecada mais nova vai... Não, né? É o criminal que vai trabalhar. É o criminal, o meu amigo Cury. A molecada mais nova vai fazer piada, entendeu? Vai fazer mais piada ainda pra desafiar isso aqui. O problema não é fazer uma lei para acabar o racismo. A gente tem que acabar o racismo para que as pessoas parem de fazer piada. Entendeu? É de uma estupidez galopante imaginar que uma lei vai evitar que as coisas sejam ditas. Mas temos a lei, então Sim. Não tem saída, não. Sim. E, porra, esse lance aí, assim, por exemplo, eu ia comentar que... Porra, o que tá acontecendo num show de stand-up é uma manifestação artística. Então o cara tá... É como se fosse você ir assistir uma peça de teatro. Só que é um cara fazendo stand-up e a vibe talvez seja parecida. E talvez seja parecida também com a de um filme e ninguém censura o filme. Mas aí é o Danilo que tá aqui, né? O filme do Danilo foi censurado também. Foi censurado também. E assim, é interessante esse lance... Que assim, a turma que tava batendo no teu filme era outra turma. Então agora o que eu quero dizer assim, uns bolsonaristas estavam cancelando teu filme. Sim.
E agora a gente tem a galera lulista cancelando uma outra parada. Então, assim, tá todo mundo indo pro caminho de calar a boca sem se ligar. Exato. Eu acho. Tá todo mundo caminhando pra calar quem é independente. Essa é a verdade. Uma das coisas que mais tá acontecendo é bolsonarista aparecer e falar, faz o L. Não votou no Lula, aguenta a ditadura do Lula. Aí você fala, do que você tá falando, meu amigo? Porque eu tô com o meu advogado aqui do meu lado que acompanhou todas as censuras, cerceamentos de liberdade e autoritarismo que eu passei, tanto no governo da Dilma, do Lula, como do Bolsonaro. O Maurício sabe uma madrugada que eu saí correndo aí porque quase fui preso no governo Bolsonaro, que eles subiram a ordem de prisão para mim. Então, é que o meu filme foi o caso emblemático. Mas isso vem antes. Uma vez, quando tava todo mundo lá junto, o Eduardo Bolsonaro, junto com o PT, votando a lei do fundão partidário, lembra? Cara, o Brasil quebrado na pandemia, as pessoas sem emprego, ô Igor, as pessoas sem dinheiro. Sabe o que esses caras estavam fazendo? Votando para pegar o imposto que nós suamos para trabalhar para que vá para o fundão eleitoral, para que o partido político dê dinheiro para o Bolsonaro, o Eduardo, o PT, o Lula. Ali ficou todo mundo bem juntinho para votar. Ali tava o Eduardo votando do lado da Maria do Rosário. Tava todo mundo ali, tava dos dois lados votando para... Aí eu fui no Twitter, fiquei puto, xinguei. Falei, puta merda, isso aí só vai parar a hora que alguém entrar lá e estapear esses deputados. Fiz uma figura de linguagem. Aí sabe o que aconteceu? O cara bolsonarista foi pedir minha prisão. Porque tu falou do estapear. Eu falei isso. Todo mundo só lembra do filme. Mas ali, eles foram subir, sabe? Eles foram pedir para o STF me prender. Sabe o que aconteceu? O STF, que interessante. Aí subiram para o Aras. O Aras pediu, primeiro, a minha prisão domiciliar. Lembra disso? Pediu minha prisão domiciliar, que eu não saí de Santo André. Pediu que eu fosse proibido de me aproximar de Brasília. Aí o STF negou. Quantas vezes tu foi a Brasília? Eu ia muito pelo CQC, né? Tá. Mas, por exemplo, fui lá no passado pra fazer show, por exemplo. Mas ele proibiu que eu fosse pra Brasília, subiu. O STF negou. O STF falou, isso aqui é um exagero, mano. O cara tava no Twitter lá fazendo... Aí o Aras pegou e pediu, então, para que minhas redes sociais fossem banidas. Quem que colocou o Aras lá? É indicação de quem, o Aras? E agora, quando a gente tá falando de censura, esses caras fazem o L fingindo. Pô, o governo Bolsonaro meteu preso mulher que tava lá, que fez um outdoor que era comedor de pequi. Eles foram atrás para ver quem fez o outdoor e prender. Por mais que eu odeie o Felipe Neto, que seja um mala do caramba, foram lá encher o saco do Felipe Neto pelas opiniões dele. Então, você vê que não é um problema de bolsonarismo e petismo, é os dois lutando para que não tenha voz independente. Essa lei aí que passou teve participação de bolsonarista votando a favor dela. Então, assim, na hora quando o cara tá na máquina, quando o cara tá... Você lembra, antes eu vim aqui a primeira vez no Flow e eu explanei um monte de censura petista que eu passei. Nos 4 anos de Bolsonaro, eu passei a mesma coisa. Por causa de tuitada, por causa de filme. Aí os caras não tem o que falar contra mim, vão pegar um filme de 4 anos atrás. É engraçado esse meu filme, ô Igor, que a primeira vez do filme, os petistas estavam denunciando o meu filme. Depois entrou o Bolsonaro, eles foram num filme de 4 anos atrás e eles me denunciaram. Estavam pedindo minha prisão. O ministro da Justiça do Bolsonaro foi atrás de mim para ver se dava ali uma prisãozinha, uma pressãozinha. Então assim, como assim faz o L? É os dois, velho. E as pessoas não estão vendo essa porra. Não estão. Porque assim, à medida quando começa a censurar, meu irmão, você precisa entender, você que tá assistindo precisa entender que o pêndulo ele se move. Então assim, agora a gente tá com... o Lula é o PT, é a esquerda, que tá no poder. Daqui a pouco é a direita que tá no poder. Então, quem tá sendo censurado hoje, quem não tá sendo censurado hoje... corre risco de ser censurado amanhã com os precedentes que foram abertos hoje. Você sabe quais são todos os passos que estão dando? É para que exista uma elite política. Não interessa se é de esquerda ou de direita. Ou cidadão comum independente que se dane. A impressão que eu tenho é que quando o Bolsonaro... A briga do Bolsonaro, dos bolsonaristas, não é pela liberdade. É para que eles comandem a máquina que determina quem pode ou não pode falar. Tem uma máquina em curso. A briga é pra ver quem comanda a máquina, e não pra que essa máquina seja implodida. É simplesmente isso. O problema não é
O que as pessoas querem, na verdade, e você falou tudo, é uma estupidez, porque eles criam precedente que vai engoli-los na sequência. Futuro, é calar qualquer voz de oposição. Você quer ver? Você colocou um ponto, Igor, que é fundamental. O stand-up, ele é uma manifestação artística. Então, a questão aqui, ela vai além. Ela não é liberdade de expressão pura e simples. A Constituição garante, no artigo 5º, inciso 9º, ou seja, é um direito fundamental, a liberdade artística. Tá lá. Né? O artigo 220 fala assim, independentemente de qualquer censura ou licença. A única coisa que o governo pode fazer, está escrito na Constituição, é indicar a classificação etária, mas não proibir. Então, quando um cara de stand-up está fazendo um show, ele obviamente está amparado por essa imunidade constitucional que é a liberdade artística. Então, e agora tem que falar do outro lado também, né? Pô, você vê uma turma defendendo o Léo Lins, não, isso é um absurdo. E você fala, nós de direita defendemos o Léo Lins, só que é engraçado, né? Quando você olha para trás, você vê, por exemplo, aquela exposição do Queer Museum e aquela exposição que teve aquele cara pelado, né? Obviamente que, na minha opinião também, eu acho que uma opinião com algum bom senso, não devia ter criança ali. Na minha opinião. Agora, os caras não queriam simplesmente que não tivesse criança. Muita gente queria que aquilo fosse fechado de uma vez. Que a exposição do Queer Museum fosse fechada de uma vez. Que conversa é essa? Ou há liberdade, ou não há liberdade. Eu não posso falar em liberdade artística, liberdade cultural, defender a liberdade e querer proibir, por exemplo, o especial do Porta dos Fundos. Eu gosto sempre... trenzinho de dedo no cu, né? Cara, somos cristãos, eu sou cristão, embora não pareça, embora às vezes eu traga alguns advogados aqui, mas esse advogado que eu trouxe é cristão. Tá. Mesmo sendo cristão, não é? Eu falo isso e costumo dizer isso para meus alunos, inclusive. Eu sou católico, cara. Eu não assisto especial do Porta, eu não vou assistir esse especial do Porta dos Fundos, porque de fato aquilo me ofende. Agora eu pergunto para você, me ofende? Tá, é problema de quem? Problema seu. Problema meu, cara. Eu não assisto e acabou. Não é porque eu acho aquilo uma porcaria, que eu acho aquilo ofensivo, que eu vou proibir os caras de fazer ou entrar com uma ação judicial. Pelo contrário. Eu os defenderia até o último momento. Vocês são livres para fazer essa bobagem aí que quiserem. Agora, será que é muito difícil entender que o fato de eu não gostar de alguma coisa não me dá o direito de proibir aquela coisa? Mas sabe o que eu percebo? Todos os passos dados é sempre para que exista uma elite política. É isso, cara. Porque quem que tem imunidade para falar o que quiser? É só político. Não existe a imunidade da piada, não é? O comediante tem imunidade para, quando estiver num palco, fazer a piada que quiser. A única classe de pessoas que tem imunidade de falar são os políticos. Só eles. Então a gente caminha para um lugar, e esse pessoal que diz que é contra a opressão, não, tem que zoar os opressores, não os oprimidos, que eles dividem o mundo assim. Cara, você quer maior opressor que o político, cara? São os caras onde eles determinam as leis do que pode falar. Verdade. E você não pode. Essa é a elite da opressão aqui no nosso país. Mas aí, geralmente, quem tem discursinho puxa saco é de político mesmo. É muito... O cara vai e diz que você tem que... Eu já vi comediante mandar eu calar a boca porque eu estava zoando um político. Que é o político que ele gosta. Então é complicado, cara. Chegamos ao final deste vídeo, e espero que tenham gostado do conteúdo que compartilhei com vocês hoje. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a todos os que assistiram e apoiaram o canal. Sem vocês, nada disso seria possível. Deixe nos comentários qual próximo corte que você quer ver aqui no canal e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para receberem as atualizações sempre que eu postar um novo vídeo. Também sigam-me nas redes sociais para ficarem por dentro de todas as novidades e bastidores. Obrigado por assistir e até a próxima!